E aí, pessoal, já tá quase na hora da gente assistir Alquimia das Almas parte 2. E a TVN soltou algumas informações que são bem importantes, que é a descrição de todos os personagens que vão participar dessa segunda temporada, e isso faz com que a gente saiba diversos detalhes do que vem por aí. Um dos mais importantes é que a história se passa 3 anos depois daqueles eventos que aconteceram no final da primeira temporada. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobet, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. E a primeira informação que a gente tem que é bem importante, que é a Sohee, aquela que se fez passar pela Boo-yeon, fingindo que era a filha da sacerdotisa, ela vai continuar trabalhando com o Jin-woo. E ela vai trabalhar numa casa de jogos, fazendo o papel de lacaia dele. Então, ou seja, a gente também já sabe que o Jin-woo não enfrentou as consequências de seus atos de 3 anos atrás. Isso também é bem importante porque ele vai estar ali manipulando e fazendo coisas ruins para conseguir atingir todos os seus objetivos, que é nada mais do que ganhar mais e mais poder. A gente deve lembrar que ela, né, é apaixonada pelo Soil, que também tem uma outra informação, ele está sofrendo bastante com aquele verme de sangue que está no corpo dele, e ele voltou para sua família naquela outra cidade, e também vai aparecer um novo personagem que é o seu irmão. Então só aí a gente já vê, né, que a trama dos dois também vai se entrelaçar, e a gente vê também que o Soil, ele continua apaixonada pela Naksu, e vai estar muito triste, com dores. Ele vai parecer um personagem muito frágil nessa segunda temporada, pelo menos de início, assim, porque ele está obviamente envenenado por esse verme que está no corpo dele. E o casal mais inesperado, que a gente mais se divertiu, né, no final da primeira temporada, o Park Jin e a Serva Kim, eles estão juntos, estão felizes, mas preocupados, né, obviamente com o Jang-woo. Aparentemente os dois estão aposentados e eles continuam com uma preocupação muito grande com o Jang-woo, que agora está muito mais sombrio e que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas realmente a preocupação deles aí já não é mais com aquelas coisas políticas que estão acontecendo ali. Eles estão casados, estão afastados da vida política, mas com uma preocupação muito grande em relação ao seu protegido. Então vocês lembram que no final da primeira temporada ia ter o casamento da Cho Ye-eun com o Dang-woo, mas aqueles acontecimentos feitos pelo Jin-woo acabou com toda essa história. Mas dá a entender que eles se casaram e que ele agora virou o chefe lá de Songlin. Então a gente tem a ascensão deles como mais poderosos, né? Eles vão estar mais amadurecidos e eles aparecem muito sérios também nessa descrição. E eles também aparecem bem sérios nos teasers que tiveram para essa segunda temporada, então isso confirma agora que eles estão mais amadurecidos e eles têm mais responsabilidades. Acaba que a parte mais adolescente da história deles ficou para trás, né? Porque 3 anos se passaram, então muita coisa muda nesse tempo. Um outro personagem que volta diferente é o Príncipe. Ele volta com uma culpa, né? Porque ele sabia das más intenções do Jin-woo e ao mesmo tempo agora ele também tem uma preocupação, né, com a estrela do rei que está no Jang-woo, e realmente isso deixa ele um pouco mais preocupado. Então ele vai ter um papel um pouco mais sério, mas a gente sabe que ele sempre foi uma pessoa com boas intenções, ele nunca foi uma pessoa má, e ele sempre tentou deixar a razão tomar conta, apesar das pequenas coisinhas que ele ia fazendo assim, que eram pequenas coisas mais irritantes ali num certo sentido, ele sempre foi uma pessoa muito correta. E por isso essa culpa, né, que ele tem de ter deixado o Jin-woo, de não ter conseguido ver todas as coisas que estavam acontecendo ali. Então ele também fica um pouco mais soturno, um pouco mais sério, pelo menos nesse início, né, de segunda temporada. Quase todos os personagens vão estar um pouquinho mais sombrios em relação à primeira temporada. A gente vê um início assim, vai ser bem diferente. Já o personagem principal, o Jang-woo, ele vai virar um caçador de monstros. Então ele vai caçar todo mundo que trocou de alma, todo mundo que trocou de corpo, e vai ficar de um jeito assim muito mais sombrio. Ele vai ser visto como uma pessoa raivosa, meio sombria, completamente diferente do que a gente viu na primeira temporada. E é óbvio que ele está num processo de luto, né, pela perda da sua amada, e focou a sua vida totalmente nisso. E ele tem a pedra de gelo, então ele se torna muito poderoso e acaba que ele vai ser uma pessoa temida. Isso muda bastante, né, em relação à primeira temporada, as coisas que a gente via nele, mas a gente sempre lembra, né, que ele também tem um caráter muito resistente, muito forte. E a gente sabe que essa fase aí um pouco mais sombria não deve durar toda a temporada. Mas é isso que vai acontecer de início. Ele vai estar caçando, né, todos os
personagens que trocaram a sua alma para outro corpo, e vai fazer isso diversas vezes de uma maneira assim um pouco mais violenta. Então por isso ele se transforma completamente, porque ele tem a perda do amor dele, e isso deixa ele uma pessoa muito mais amargurada. E o que a gente ainda não sabe, que não foi falado, será que vão contar a história anterior da Naxu, antes dela se chamar Naxu, as suas origens? Será que ela era uma pessoa importante? Tem várias teorias que falam que ela realmente era uma pessoa super importante, ou irmã da Buyon, ou uma outra sacerdotisa, uma outra personagem super poderosa que poderia fazer muita diferença nessa temporada. A gente já sabe que a Naxu nessa temporada ela vai estar sem memória, então não tem muitas informações em relação ao papel dela, como ela vai voltar ao corpo, de que forma. E a Buyon a gente também não sabe o que vai acontecer, se a mãe dela vai conseguir resgatar ela com vida, se vai conseguir fazer com que ela volte. E aí acaba que a gente está naquele papel assim da mistura das almas, que não sabe o que vai acontecer com as duas. Também não tem certeza, né, por quem o personagem principal era apaixonado, se era pela Naxu ou pela Buyon, ou pela junção das duas. Então isso ainda está muito nebuloso, mas está chegando a hora da gente assistir. Espero que essas descrições dos personagens da segunda temporada tenham clareado um pouco a ideia para vocês do que vai acontecer nessa segunda temporada. Escreva aqui embaixo qual a sua expectativa. Um abraço e até o próximo vídeo.